noite, meus queridos amigos. Boa noite, pessoal. Assim que eu gosto, né? Com alegria. Vamos agradecer nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede estar aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa de paz, de amor e caridade. É um prazer estar aqui com vocês. Meu companheiro Marcos Pessoa, saudades, meu amigo, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Sérgio. Boa noite, pessoal. Bom, meus amigos, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo aqui hoje de perguntas e respostas. E eu tenho já algumas aqui que o pessoal já fez aí no decorrer da semana, tá certo? Já deram a luz. E é uma pergunta interessante. A pessoa faz o seguinte: existe assombração? Existe casa mal assombrada? Minha casa faz muito barulho. Pode ser espíritos? Olha só, meus queridos. Existe assombração? Existe. O que é uma assombração, né, no linguajar popular? Na verdade, meus queridos, são espíritos. Nós estamos constantemente aqui rodeados de espíritos. Espíritos de todas as naturezas, né? Então nós temos os nossos bons amigos espirituais que estão sempre conosco, mas também tem aqueles espíritos ali que estão vagando por ali, que estão ali, ficando ali naquela casa, os zombeteiros, ou mesmo os inimigos nossos do passado, tá certo? Então, as chamadas, vulgarmente chamadas aí casas mal assombradas, né? Como é que funciona isso? Essas assombrações, como eu disse, são irmãos nossos, espíritos que estão por ali, às vezes azucrinando, zombeteiros, fazendo medo nas pessoas, ou querendo às vezes até expulsar aqueles moradores que estão naquela casa por se sentir aviltado nos seus direitos, por ainda estar lá, né, ainda naquele local, achar que a casa é dele ainda. Tem alguns, meus queridos, já tem até alguns filmes interessantes aí, na televisão, no cinema, enfim, que retratam essas situações. Tem espíritos, para vocês terem uma noção, que não sabe nem que morreu. Ele está ali, né, e a pessoa chega e ele se acha ali numa situação, como assim está entrando gente aqui dentro da minha casa? E isso é uma constante, né? A gente que trabalha muito na área nas reuniões mediúnicas, o Marco Pessoa, que é médio, já trabalhei muito tempo com ele também nas reuniões mediúnicas, isso é uma constante nas nossas reuniões. Não raro isso acontece. Outro dia mesmo atendendo uma entidade dessa natureza, e ele estava muito bravo. Ele falou: um absurdo um negócio desse, né? Não existe lei neste país, não tem justiça, as pessoas invadem a casa da gente. Eu estou lá, né, na minha casa, e aquele povo está tudo lá, sentando em cima de mim, eu numa sede danada, eu peço até um copo d'água, ninguém dá nem um copo d'água, eu não estou dando conta de tomar nenhuma água, você acredita? Estou numa fraqueza, moço, né? E o povo fica lá, eles invadiram minha casa, né? A pessoa morreu e ficou num estado de perturbação tão grande que não sabia que tinha morrido ainda, né, que tinha desencarnado. Esse não desencarnou, ele morreu mesmo, né? Desencarnar é realmente você se libertar. Mas aí o que acontece? E por que então fica acontecendo também esses barulhos? Não raro acontece de espíritos zombeteiros, ou seja, fica azucrinando mesmo ali, aquela família. E aí, como que ele consegue fazer esses barulhos ou mexer os objetos? Porque tem lugar que o copo está aqui, de repente o copo cai no chão, quebra, a televisão que liga sozinho, né? Ali o rádio liga, uma porta da geladeira abre, uma porta que bate, barulhos inexplicáveis dentro do lar, como se tivesse pessoas andando ou arrastando coisas móveis. Nós já atendemos inúmeras entidades dessa natureza aqui, e eles usam uma substância que nós chamamos de ectoplasma. O espírito, quando ele tem o conhecimento necessário, nem todos assim o têm, mas quando ele já vai adquirindo conhecimento, e conhecimento é importante a gente ressaltar aqui que não tem nada a ver com a moral. Conhecimento é uma coisa, moral é outra coisa. Então ele pode ser um espírito que não tem uma moral elevada, né? Mas ele pode ter conhecimento. E conhecimento você usa para o bem ou para o mal. Você pode usar o conhecimento, por exemplo, para poder curar pessoas com uma vacina, ou pode fazer uma bomba atômica, não é? Então ele usa essa substância ali, nós chamamos de ectoplasma, e ele consegue manipular como se fizesse uma mão assim mesmo. Então ele consegue manipular um objeto, levantando, passando para cá, passando para lá, e fazendo todas essas sessões. Aí a pessoa fica apavorada, né? Mas ele está dentro da sua casa lá e começa a arrastar para lá, arrastar para cá, tem caindo para lá, porta fechando, porta abrindo.
Imagina, quem não tem conhecimento, sai correndo. E aí, se você tivesse olhos de ver, você veria aquela entidade ali botando até as perninhas para cima, morrendo de rir. Ô bobão! E aí, quando essas entidades, pela misericórdia divina, são trazidas aqui, porque aí a pessoa vem buscar ajuda, né? E aí chega aqui, nós fazemos o acolhimento fraterno e tudo. Aí orientamos a fazer o culto do Evangelho no lar, que é uma bênção. Quem não faz aqui, nós que estamos aqui agora, você, os nossos amigos internados que estão nos assistindo neste momento, façam, meus queridos, o culto do Evangelho no lar. Depois o Marcos Pessoa pode falar sobre isso aí também. É uma bênção, é uma proteção. É como se você colocasse, nas nossos lares, a gente coloca cerca elétrica, né, para poder a ladrão não entrar. O culto do Evangelho no lar é assim, para que essas entidades também não consigam penetrar dentro do nosso lar. E aí, quando a pessoa vem e faz o culto do Evangelho no lar, a gente faz o tratamento espiritual com ela, o acolhimento fraterno, enfim, essas entidades são trazidas aqui no centro para conversarmos com eles. E às vezes chega aqui e diz, tá vendo? Aqueles bobão lá, morrendo de medo, né? É tudo medroso. Né? Às vezes são espíritos que não tem o que fazer. É que a gente fica aí à toa, desempregado, não tem o que fazer na vida, eu fiquei azucrinando a vida dos outros, né? Então, o que fazer, meus queridos, se a sua casa está assim? Procure ajuda, faça o culto do Evangelho no lar, faça suas preces. A oração é um bálsamo, tá certo? É isso, né, meus? Também uma pergunta que já está aqui, que eu achei interessante, que a pessoa perguntou o seguinte: como será reconhecida a mudança, né, de prova e expiação para o mundo de regeneração? Quando podemos ter a certeza desta mudança? Quais os sinais podemos presenciar? Bom, é uma pergunta interessante, porque nós estamos num período de transição, né? A gente está vivendo essa transição. E quando há um período de transição, a gente vê sinais do passado, né? Algumas coisas que claramente a gente vê que são valores ultrapassados, que são hábitos ultrapassados, costumes ultrapassados, entendimentos ultrapassados, que ainda, né, a gente vê no nosso meio. E vê também, além da normalidade das ações, daquilo que constitui, né, o, o, o máximo, o conjunto maior do que é tido como o costumeiro, normal, né, o que é mais atual, assim, nós temos aquele conjunto de ações, de coisas que são mais atuais. E a gente começa a ver algumas coisas que já são, né, diferentes, tanto daquilo que nós já vivemos no passado, tanto daquilo que nós vivemos no presente. Então, essa semana, né, na semana passada, desencarnou a Rainha Elizabeth, né, na Inglaterra, rainha de 14 países, né, chefe de Estado de 14 países, inclusive Canadá, Austrália, não só o Reino Unido. E a gente vê, não é, que esse sistema de monarquia é um sistema antigo, né? Poucos países têm. E é um assunto que está em discussão na própria Inglaterra. Se vai continuar com a monarquia, se vai acabar a monarquia. Porque os tempos vão mudando, né? As coisas vão mudando, naturalmente vão mudando. E a gente vê que esse sistema de governo é um sistema mais antigo. A gente observa uma luta constante no mundo, né, entre a tirania, entre aqueles que oprimem os povos, né, que onde as pessoas não têm direitos, não têm liberdade, que ainda é muito comum hoje. A gente ainda tem uma grande, né, parte do nosso mundo, terra aqui, né, sob o domínio dessas forças impositivas, que talvez nós não conheçamos direito, porque a gente não vive nessa situação. Mas se a gente pesquisar um pouquinho, alguns países aí que as pessoas não têm direitos, né?
eles não têm liberdade de expressão, que também a gente vê que são requisitos de um passado, né, de estados totalitaristas. Mas ao mesmo tempo a gente começa a ver, como se diz, né, o raiar de um novo dia. A gente vê hoje, além do que nós já estávamos e estamos acostumados, das entidades filantrópicas, a maioria de cunho religioso, trabalhando em prol de um mundo melhor, de uma vida melhor. Hoje a gente tem diversas ONGs que se ocupam com o bem-estar da humanidade. Aí você tem o Médicos Sem Fronteiras, né? Você tem esse de Belo Horizonte aqui, o pessoal, amigo nosso, que é... Agora me fugiu o nome, mas depois a gente lembrando, a gente passa para vocês também, que fazem um trabalho da mesma natureza na África, não é? E a gente tem, às vezes, um Greenpeace, o pessoal hoje falando muito na preservação do meio ambiente, abrindo mão de velhos hábitos, né? A questão da energia se transformando por causa da emissão de carbono, proteção aos animais, proteção às minorias. Então isso são indícios de mudança. Você vê estados de maior paz, de maior tranquilidade, núcleos de maior paz, de tranquilidade. Depois da pandemia agora, talvez a gente não tenha percebido, mas o mundo mudou, né? Nós mudamos. Muitas das vezes a gente teima em querer continuar na mesma correria, na mesma loucura desenfreada que o mundo estava vindo. Mas o mundo deu uma brecada. E é importante a gente brecar também, né? Dar uma parada. Então a gente observa pessoas procurando um estado de maior paz, de maior tranquilidade, em detrimento das aquisições materiais, da correria do dia a dia, preferindo o estado de paz, de harmonia. E a gente vê isso, como se diz, pipocando, né? Nas redes sociais. São novas escolhas que estão aparecendo, se escolhendo qualidade de vida. Então isso tudo é o pressentimento de uma nova era, são as nossas escolhas. Porque nós mesmos, nós não vamos entrar de repente no mundo de regeneração, nós não podemos marcar uma data. A partir de 2057, né? O pessoal fala por aí, mas os espíritos não marcam datas, não tem por quê? Porque é transição. Então hoje nós podemos ver que entre nós algumas pessoas já vivem no mundo de transição. Por quê? Porque o mundo ele acontece dentro de nós, ele não acontece fora de nós. Então muitos de nós já vivem momentos de um mundo de regeneração. Tem dia que a gente está numa paz, consegue uma harmonia, uma tranquilidade, né, Sérgio? Você está bem, você vê as coisas boas da vida, você tem tranquilidade para resolver, para conversar, para estar com as pessoas, você valoriza as pessoas, né? Tem dias que a gente está assim, parece que viu o passarinho verde, né? O pessoal ainda brinca. Mas tem uns dias que a gente também ainda está naquela loucura, que parece que qualquer coisinha já nos atormenta, a gente já não consegue. Então, ou seja, a gente mesmo começa a viver momentos de regeneração, tá vendo? Porque a gente, olha para você ver, o mundo chama regeneração. Nós precisamos regenerar. A quem? É o mundo? Não. Nós. Quem que eu tenho que regenerar? É a minha. Eu me regenerar não é eu me tornar um ser perfeito, um ser. Não, é eu cuidar de mim. É eu aprender a viver, gostar de viver, querer viver, né? Não necessariamente nessa ordem. Então, a gente vai observando, e quanto mais de nós conseguirem viver o processo da regeneração, do autocuidado, do autoamor, do autocarinho, da autocura, mais de nós teremos condições de ajudar aqueles que estão ao nosso lado a também viverem esse momento.
Porque uma pessoa em paz, em harmonia e tranquilidade, ela espalha isso em sua volta. E essas coisas pegam, né? Vocês tomem cuidado com pessoa muito calma, muito pacífica, porque isso pega, né? Então a gente vai vendo isso acontecendo. Agora, quando o mundo todo será um mundo de regeneração? Nós não temos como estipular datas, né? A gente vê que ainda existem resquícios muito graves no nosso mundo. E muitos desses resquícios que estão por aí, fomos nós os causadores deles. E eu não imagino que a providência divina, a justiça divina, não é, vai nos liberar da responsabilidade com esses que nós prejudicamos. É tarefa nossa. Né? Então, a gente talvez errou mais, mas já está mais à frente, porque é mais velho. Mas nós agora temos compromissos com esses aí. Então, não creio que amanhã ou depois vai pegar X espírito, tirar tudo desse mundo aqui e ficar só os bonzinhos. Não seria justo. Eu imagino que não seria justo. Alguns sim, porque eles estão se prejudicando muito com as possibilidades de evolução que esse mundo está apresentando. Né? Já não conseguem lidar com tanta tecnologia. Então é melhor que possam ir para um mundo onde tenha menos tecnologia, que terão melhores condições de vida lá e auxiliarão aquele mundo. Mas eu creio que a grande maioria nós teremos que, né, cuidar disso aí. Ok? Muito bem, meus queridos. Tem uma pergunta aqui interessante que a pessoa fala assim: estou há pouco tempo frequentando esta casa. Tem me ajudado muito a me resignar, mas eu tenho sofrido muito na minha vida. Me falaram que é o resgate das vidas passadas. Então vou sofrer o resto da vida? Deus não perdoa a gente? Interessante essa pergunta, né? Eu vou começar a responder de trás para frente aqui. Deus não perdoa a gente. Será que Deus não perdoa a gente? Outro dia conversando, sabe, Marcos Pessoa, numa reunião mediúnica, e a gente estava finalizando a reunião, e aí manifestou uma entidade, o último espírito naquela reunião. E ele manifestou e falou assim: Deus não perdoa. E foi embora. Aí deu aquele clima, né? Não deu para conversar com ele. Foi embora. Na semana seguinte, fizemos a reunião normalmente e tal. Quando foi no finalzinho da reunião, de novo essa entidade, a mesma. Deus não perdoa. E foi embora de novo. Aí não, ué. Né? Está de chacota com nessa reunião aqui. Aí quando foi na semana seguinte, eu fiquei atento, né, como dirigente da reunião. Era sempre no mesmo médium. Disse, olha, vamos fazer aqui uma corrente vibracional aqui, com essa entidade chegar aqui, não vai deixar ele embora não. E pedimos o apoio da equipe espiritual também, é claro. A hora que ele chegou, Deus não perdoa, você vai ficar aqui, Fibão. Vamos bater um papo nós dois, que negócio é esse? Vai chegando aqui, tá achando que essa reunião aqui é bagunça? Não é assim não, né? Vamos conversar. Como assim Deus não perdoa e tal? Eu falei assim, Deus não perdoa. E por que você acha que Deus não perdoa? Eu assim, porque ele não se sente ofendido. Na verdade não era um zombeteiro, era um espírito realmente trabalhador da casa e que queria dar uma lição de aprendizado para nós, né? E eu estava até estranho, porque acabou que chegava, manifestava e ia embora, e como que a espiritualidade numa casa séria como essa permitia que isso acontecesse? Na verdade, então, ele veio falar, por que Deus não perdoa? Porque Deus não se sente ofendido. Então, a gente só perdoa as pessoas quando você se ofende. Se o Marcos Pessoa chegar e pisar no meu pé, que assim, Sérgio, perdão, assim, está perdoado. Porque me ofendeu, não pisou no meu pé. Não, eu só não vou te perdoar não, porque isso não foi uma ofensa. Mas a gente fica ofendido por pouca coisa demais, né? Então, se é assim nas pequenas coisas, né, a gente fica abalado. Mas e Deus então? Deus não se sente ofendido com as nossas falhas, então Ele sempre perdoa, claro. Ele releva. Tanto releva as nossas falhas que Ele sempre nos dá uma nova oportunidade de aprendizado, que é a reencarnação. Por que estamos aqui hoje? Vocês podem ter certeza absoluta que, tirando o Marcos Pessoa, nenhum de nós aqui é boa bisca. Sabe? O resto é só ele que, né? Um espírito muito evoluído, que veio aqui como missionário. Brincadeira. Mas todos nós aqui, meus queridos, estamos aqui reencarnados. Se estamos reencarnados, é porque nós estamos com
um processo de reeducação. O que é reeducação? O que é a reencarnação? É um processo de reeducação. Nós estamos aqui para reaprender algumas coisas, ou muitas coisas, que nós não fizemos muito bem nas reencarnações passadas. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sapiência, chega e fala, olha, volta lá, faz de novo, mas faz certo, viu? E ele explica como é que tem que fazer. Aí você vem aqui, vai errar de novo, né? Mas agora a gente está começando a melhorar. Olha, nós já estamos num local adequado, onde temos o que aqui? Conhecimento. Agora o que precisa? Colocar em prática esse conhecimento. E nós temos na doutrina espírita, em especial o Evangelho. É o nosso norte, o nosso guia, o nosso mapa, a nossa bússola. Não se erra seguindo o Evangelho de Jesus. São os ensinamentos. Conhecerei a verdade vos libertará. Então é assim que funciona, meus queridos. Então, por que estamos aqui nesse sofrimento? Porque realmente estamos reaprendendo coisas que a gente fez errado. Como um aluno que não foi bem numa matéria na escola, e ele vai repetir de ano. Né? Aí ele vai repetir ali quantas vezes for necessário. E às vezes, como diz o velho ditado, né, Marcos? Se você não se aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. São opções. Então Deus também te dá a opção. Como é que você quer aprender, meu filho? Ó, tem esse caminho aqui, ó. Esse caminho é bacana. Tem pétalas de rosa, tem jardins maravilhosos, tudo arrumadinho. Aqui você passa por aqui, ó, vai ficar tranquilo, vai chegar aqui, ó. Agora, se você quiser ir por esse caminho aqui também, ó, vai chegar no mesmo lugar aqui. Só que esse caminho aqui é cheio de pedra, cheio de espinho, buraco e tal. Você pode passar que vai chegar no mesmo lugar. Qual que você prefere? Eu quero por esse aqui mesmo. Não sei por que a gente escolhe o caminho da dor. A gente gosta de sofrer, parece, né? Aí você vai pegando aqui, batendo aqui, calhando lá. Aí chega no mesmo lugar, tudo arrebentado, mas chega. De todo jeito você vai chegar, né? O processo evolutivo é para todos. Não existe ninguém que vai ficar para trás, tá certo? Mas, e aí? E esse sofrimento? Então, quer dizer que eu tenho que vir, estudar a doutrina, né? Ficar nesse sofrimento danado, fazer o quê, né? Acontece demais na doutrina espírita. Esse traude, quando a pessoa coloca aqui, né? Resgate de vidas passadas. Está resgatando os meus pecados. Parece que Deus está cobrando da gente, né? Eu estou pagando meus pecados, credo, e com juros, correção monetária e tudo mais. Parece que é um Deus punitivo, vingativo, cobrador. Não, meus queridos, não tem nada desse negócio. São processos de reeducação. Agora, então, às vezes as pessoas falam assim, então, quer dizer que se eu estou sofrendo, é porque eu tenho que passar por isso mesmo, né? Então, me resta eu vim aqui no centro, tomar minha aguinha frutificada, tomar o passe. Aí eu vou, tomo um chazinho fraterno ali, sento ali, choro ali nas calçadas. Fazer o quê, né? Eu joguei pedra na cruz, agora aguenta. O povo fala muito isso. O espírito é danado falar isso. Estou resgatando meus débitos, por isso que eu estou sofrendo. Não, meus queridos, olha só. Primeiro nós temos que entender esse processo de resignação. Resignar, você não blasfemar contra Deus ali, mas você se esforçar para sair daquela situação. Você pode mudar essa situação. Há muitas pessoas perguntam, mas se eu estou passando, né, como nos ensina André Luiz também lá, se o meu processo aqui reencarnatório já foi planejado, então eu tenho que passar por esse sofrimento todo? Não é o meu destino? É. Então, não tem destino? Tem destino. Você, quando vai fazer a sua reencarnação, existe um planejamento que você vai passar por aquela situação. Então, se tem destino, está pronto, né? Ele não está traçado? Está. Então, ele é definitivo? Não. Olha só, não. Existe um destino, ele está traçado, mas ele não é definitivo. Você pode mudar o seu destino. Olha só que coisa maravilhosa. Através do seu livre-arbítrio, das suas ações, das suas atitudes. Então você pode mudar o seu destino, mudar a sua programação. Pode mudar para melhor, ou pode mudar para pior, para ficar mais ruim ainda. Depende das suas ações. E quem nos ensina isso? Quem nos ensina isso é um espírito de grande escola, chamado Hamed. Tem um livro que eu gostaria de sugerir para todos vocês que estão aqui agora, e também para os nossos amigos internautas, que se chama Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Ditado por Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Livro fantástico, com várias lições. E tem uma lição, a lição primeira, intitulada Reprogramação, que Hamed ensina a cada um de nós que nós podemos mudar a nossa vida.
tudo aquilo que foi planejado, você pode mudar. Você pode fazer uma reprogramação. Esse é o título da lição. Reprogramação. E Hamed vem ditar para o médium, nesse livro, mais ou menos assim. Ele fala assim, nascestes no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. E fala, portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Olha só, o teu destino está constantemente sob teu controle. E ainda fala, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim, reprograme a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Que possamos refletir sobre essa lição, meus queridos. A mudança estará nas nossas mãos. O destino é nós que fazemos. É isso, Guilherme. Bom, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Há um tempo estipulado para que o espírito recém-desencarnado possa se manifestar? Uma pergunta interessante, né? Porque a gente às vezes fica imaginando. Nós espíritas, a gente tem que tomar um cuidado, né, Sérgio? Porque a gente às vezes está conversando com uma pessoa, já me aconteceu. E seu pai, meu pai morreu. E a pessoa não é espírita, mas você pergunta assim, mas você já teve notícia dele? Não, ele morreu. Né? Tá. Então assim, porque entre os espíritas, né, os trabalhadores, é comum a gente perguntar, teve notícias? Como que está fulano? Porque muitas das vezes os nossos amigos, as pessoas conhecidas, os nossos parentes, às vezes eles aparecem nas reuniões mediúnicas. Quando eles não vêm e se manifestam, mas eles são percebidos pelos médiuns. Os amigos espirituais trazem notícias sobre o estado que eles estão. Nós nos encontramos com eles à noite no desprendimento do corpo físico. Não é? Então, ou seja, isso é uma atividade normal. Agora, existe um tempo determinado, uma regra, para que esse espírito possa se manifestar? Não existe. Né? O Herculano Pires, né, um grande estudioso, quando ele desencarnou, enquanto eles estavam velando o corpo dele, as filhas dele recebiam ele no porão, alguma coisa assim. Elas recebiam ele mediunicamente. Né? Ele se manifestava. Eles estavam velando ele ainda. Então isso está muito atrelado à condição do espírito após o desencarne. Porque muitos de nós vamos permanecer no estado de perturbação, né? de tempo de ajuste mesmo. Tempo de ajuste. Até para a gente se acostumar com o corpo perispiritual sem esse peso da matéria, as diferenças vibracionais, até para acordar do lado de lá, para a gente se posicionar. E esse tempo, né, ele vai variar de acordo com a vida que nós levamos aqui, com o nosso desprendimento, o nosso desapego, o nosso conhecimento de nós mesmos, que eu vejo que é uma das coisas talvez mais importantes, porque aí no desencarne você não vai levar susto muito grande, né? Quando você se conhece. Jesus fala, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho.
para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carrasco, né? Que vai te jogar nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentro. Quem são esses inimigos, né? São os valores que nós temos dentro de nós, que às vezes nós desconhecemos e que a gente não quer reconhecer. Como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ambição. E esses valores é natural que nós, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos aqui neste mundo, todos nós temos esses valores dentro de nós. Como também temos, né, os valores da paciência, do amor, da caridade, da humildade. Também temos esses valores. Só que esses valores se manifestam em nós em índices e níveis diferentes uns dos outros e em nós mesmos. Não quer dizer que você, às vezes, num determinado momento não consegue exercer a paciência, que você é uma pessoa impaciente ou você não tem paciência. Porque senão isso indicaria que a partir de determinado instante, por um ato miraculoso, você passa a ser paciente e nunca mais perde a paciência, né? Entre aspas aí. Mas a coisa não acontece dessa forma. Nós, como na pergunta anterior, os nossos valores estão sempre em transição. Desde o momento da criação, do princípio inteligente, nós estamos evoluindo, angariando conhecimento e utilizando esse conhecimento na busca de uma vida melhor, de um mundo melhor. Porque essa é a lei, né? As leis de Deus nos guiam para a felicidade. Então, a gente, regido pelas leis, a gente busca essa evolução. Então, esses valores que nós trazemos, o modo de vida que a gente tem, reconhecer que existem valores negativos, e aí, o que nós vamos fazer? Vem cá, né, seu orgulhozinho, né? Vem cá, seu egoísmo, sua vaidade. Vamos mantê-los amigos, ou seja, o amigo você mantém perto e o inimigo mais perto ainda, né? Então, esses valores, quando eu reconheço, eles nos mantêm, nós os reconhecemos, nós os mantemos sob controle. Porque se a gente não reconhecer, ele passa a te controlar e você nem percebe. E o que acontece? Quando nós desencarnarmos, a maioria das desculpas que a gente arruma por aqui, do lado de lá não vai ter. E somos nós com a nossa consciência. Quando a gente estuda lá o céu e o inferno, Kardec vai falar do inferno pagão, né, que ele é muito mais próximo da realidade do mundo espiritual do que o inferno cristão. E ele fala que uma das punições do inferno pagão é o indivíduo ser colocado de frente a um espelho olhando para ele mesmo. Ou seja, somos nós, né, com a nossa consciência, com o entendimento. E se a lei que tem dentro de mim, o entendimento que tem ainda é o entendimento, né, de não perdoar, de culpar, de cobrar, eu vou fazer isso comigo aqui do lado de lá. Então, ou seja, nós vamos sofrer muito. Então, num estágio desse, né, quando nós desencarnamos nessas condições, nós vamos demorar um tempo para sermos atendidos, para sermos aliviados. André Luiz, né, 8 anos, assim, né? Então, ou seja, e muitas das vezes também o espírito, não é, ele não tem condições, mesmo depois de ter sido socorrido, talvez ele não possa vir na reunião, ele não pode visitar seus parentes, porque ele talvez vai provocar um desequilíbrio muito grande no lugar onde ele vai estar, como o Sérgio falou aqui agora, né, na pergunta anterior, sobre a presença de espíritos que desequilibram as pessoas, o ambiente. Eles mesmos, às vezes, demorou um tempo para se reequilibrar, e depois ele não vai, aquilo talvez não vai ser um benefício para ele. Então, ou seja, existe uma relatividade, existe N fatores aí que vão dizer se esse espírito pode vir para se manifestar ou não, né? E entendendo que pode ser quase que de imediato, como também pode demorar um tempo muito longo, ok? Muito bem. Então a questão aqui que vem até mais ou menos ligada a que o Marcos colocou aqui agora, são duas perguntas que têm uma correlação e
As perguntas são assim. Eu fui em um velório esse final de semana e passei muito mal lá, com ânsia de vômitos e dor de cabeça no velório, com ânsia de vômitos e dor de cabeça. No velório estava uma desordem, muita conversa, outros chorando, gritando, uma loucura. Por que aconteceu isso comigo? E a outra é, o espírito presencia seu funeral? O que acontece na hora do velório? Olha, meus queridos, essa é uma pergunta, daria aqui palestra, seminário, na verdade, nem uma palestra, talvez não dê um congresso para falar sobre isso aqui, porque esse é um assunto muito sério, muito importante, que nós possamos entender o que acontece com o espírito na hora do velório, na hora do enterro, depois do enterro, o que nós devemos fazer, como que devemos nos comportar. Eu queria até aproveitar a oportunidade para sugerir uma palestra da minha autoria, que está aí no site do Jesus Nazaré, depois entra no site aí para que vocês possam estar assistindo, chama-se Velório na Hora do Adeus, né? Nessa palestra eu relato lá, se tiver dificuldade de encontrar palestra, digita lá no Google Sérgio Bebiano palestras, vai aparecer um monte de palestra minha lá, e aí vocês vão assistir essa palestra. Lá, de uma forma bem didática, a gente explica o que acontece com essas situações. Mas para tentar responder aqui de forma mais rápida, é o seguinte, e lá nessa palestra eu coloco lá todos os detalhes, né? Como não só devemos nos comportar, mas o que fazer com os bens do falecido, por exemplo, como que devemos ali tratar o recém-desencarnado, o corpo, como que nós devemos vestir o corpo, o que tem que colocar dentro do caixão, se pode colocar coisas, se não pode colocar coisas. Então, todos esses detalhes a gente retrata ali nessa palestra. Mas, em linhas gerais, é o seguinte, como o Marcos colocou, o espírito não raro fica perturbado. Nós vamos ver isso aí nas questões também, lá do Livro dos Espíritos, no Livro Consolador, também tem. O que acontece nessa hora? Muitas vezes o espírito fica num processo de perturbação, dependendo de como que foi o seu grau de evolução, e como que foi seu comportamento aqui no plano físico. Cada caso é um caso. Não existe desencarne igual, porque não existe espírito igual. Cada um é cada um, né? Então vai acontecer sim, como aconteceu com o Herculano, o corpo está lá e ali só tem o corpo. E o espírito já está numa boa, já conversando. E aí, como é que tá as coisas? Entendeu? Tem espíritos lá, nos retrata tem um livro que se chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Leiam esse livro, eu me espelhei nele para fazer essa palestra. Chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Lá ele coloca aqui vários casos que acontecem aí, que aconteceram nos velórios. Tem espírito que acompanha o velório do lado, agradecendo a Deus a oportunidade que lhe foi concedida daquele corpo ali. Então o espírito foi se despedir do corpo. Olha como é que estava, né? Aí você tem espírito que fica ali apegado ao corpo, aquelas pessoas, né, que ama o corpo acima de qualquer coisa. Aí o corpo morre, ai meu Deus do céu, nossa senhora, não vou largar ele. E acaba, sabe o que pode acontecer? Enterrado junto com o corpo. O espírito fica com o corpo. Às vezes, não raro, o Marcos Pessoa sabe muito bem disso, nas reuniões mediúnicas, pela misericórdia divina, esses espíritos são trazidos nas nossas reuniões, depois às vezes de longo tempo, ali, né, ainda com aquele estado putrefato do corpo, sentindo aquele mau cheiro, o corpo em decomposição e o espírito agarrado lá, ali no corpo, querendo ali. Já aconteceu comigo, meus queridos, o recém-desencarnado chegar na nossa reunião e falar, não, eu sou rico, eu sei que vocês têm o poder, eu pago o que vocês quiserem para vocês poderem me dar a vida de novo lá, me volta para o corpo. É muito triste, sabe, gente? E tem aqueles que são apegados não só ao corpo, são apegados aos bens materiais, às casas, como a gente colocou naquela pergunta da assombração, não é? E fica na casa. Então, na hora do velório, meus queridos, se as pessoas soubessem a importância que é o velório, ali, né, elas se comportariam de forma totalmente diferente. O velório é de fundamental importância para o desenlace do espírito, que está ali onde a espiritualidade aproveita aquele momento das orações, das vibrações, para ver ali o corte dos liames, ou os laços perispirituais, como queiram chamar, que ligam o perispírito ali, né, do espírito ao corpo físico. Então tem que ser seccionados, como se fosse uma verdadeira cirurgia. Só que você chega no velório, o que você vai? Em vez de você chegar lá e ter um local de oração, tá com a conversa fiada, com a conversação danada, e gente contando piada, rindo, né? Fazendo plano, e aí, vamos pescar semana que vem, né?
faz planejamento, vende carro, lugar bom para vender carro é velório, né? Conta todo mundo, né? Faz festa, faz aquele negócio tudo. O famoso bebeu defunto. Eu já fui em velório que tinha de tudo que vocês pudessem pensar de cachaça, de bebida. De tudo quanto é corpo, assim, gente, e tava lá, e a turma, ó, numa mangosta, bebendo mesmo, bebendo, comendo e tal. E o defunto lá, e nenhuma prece. E a porra tá lá, que come, tá que bebe. E o coitado lá, não raro, muitas vezes, apegado àquele corpo, ali ainda. Então, velório é um local, e muitas vezes falando até mal do defunto, né? Também raça ruim, caloteiro, entendeu? Sem vergonha, né? Ali, traíra, não sei o que, valia nada. E o espírito não raro escutando tudo aquilo. Num remorso, porque aí entra a questão da consciência, porque é a hora que você fica frente a frente com você mesmo, é na hora da morte, não é? E aí, o que acontece? A espiritualidade fica louca, né? Ali para poder tentar ajudar. Aí intui, às vezes, uma pessoa para fazer um Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração universal, muito respeitada. Então tá todo mundo conversando, tá, de repente um caboclo puxa um Pai Nosso lá, aí você vai escutando, tudo vai diminuindo a voz, todo mundo respeita. Aí um vai lá, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, aí a espiritualidade aproveita aquele momento para lá e cortar os laços do perispiritual para poder tirar o espírito dali, né? Então é uma situação delicada. Então assistam a essa palestra, leiam esse livro, que é muito importante. E por que essa pessoa aqui passou mal? Não é? Porque ela tem uma mediunidade aflorada. Então precisa de estudar sobre mediunidade, porque são as energias do ambiente. Porque no velório, gente, vocês acham que tem o quê? Você acha que é só trabalhadores? Não, tem de tudo quanto é. Tem espíritos vingativos, que estão ali esperando o desenlace para poder pegar aquele caboclo que quer poder se vingar dele. Tem outros espíritos que ficam ali sugando as energias dos recém-desencarnados, né? Tem espírito que fica ali por ali mesmo. Tem outros que vão acompanhando as pessoas que vão nos velórios. Tem de tudo, né? Então, a pessoa às vezes passa mal, porque chega no local, passa mal não só no velório, às vezes passa mal em velório. Se você tem alguma situação como essa, você passa mal em velório, passa mal em hospital, passa mal numa penitenciária, numa visita na penitenciária, por exemplo, né? Uma casa de tratamento psiquiátrico, ou às vezes até numa balada, numa festa, procure ajuda, procure orientação, estudar a doutrina espírita, estudar sobre mediunidade, para que você possa ter o seu autocontrole. Por isso, às vezes, a pessoa passa mal, porque é daquela energia, ele absorve aquelas energias, não tem o domínio. Nosso amigo Marcos Pessoas, ele é médium, mas ele não sai dando passividade na rua aí, esse negócio, porque senão, né? Mas ele tem o quê? A educação mediúnica, ele tem o conhecimento. Então a entidade se aproxima dele e fala assim, aqui agora não, meu amigo, não é a hora nem o lugar. Mas isso foi adquirido com estudo, com o tempo, né? No comecinho, quando não tinha conhecimento, era aquela loucura. No começo assim também com todo mundo, tá certo? Então vamos estudar, que isso é o mais importante, tá certo? Bom, nós temos só 5 minutos, eu vou fazer finalizar com uma pergunta aqui que a pessoa fez e tentar responder o mais rápido possível. A pessoa fala assim, é verdade que ninguém morre antes da hora? Olha só, já ouvimos falar, e é verdade, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina, não é? É verdade. Mas esse negócio de morrer, todo mundo tem sua hora certinha mesmo? Ali, existe uma programação, é fato. Mas o que eu falei lá naquela questão anterior, da reprogramação? Que nós podemos mudar a nossa programação para melhor ou para pior, não é? Então eu posso mudar também. Às vezes está determinado ali na minha programação que eu vou desencarnar com uma doença, por exemplo, ou até de velhice. Não, você vai desencarnar aqui quando você tiver 90 anos, né? E você vai desencarnar de morte natural. Vai ser um processo, porque você tem muita coisa para você fazer aqui no plano físico, você vai ajudar muitas pessoas carentes, você vai trabalhar numa casa espírita, você vai ajudar, você vai trabalhar em tal lugar, assim, assim, assado. Então faz uma programação. Aí o que o cara faz? Bebe, entendeu? Pega o carro e sai na contramão, descendo ali a 200 km por hora, né? E bate e morre. Não, estava na hora dele. Não estava na hora de nada. Ele caçou. Entendeu? Ele mudou o projeto dele todo lá. Pode você andar 200 km por hora na contramão tonto? Não pode, né? E isso é reprogramação também. Mudou. Aí vai pagar um preço caro, né? Vai chegar num processo totalmente desequilibrado. Então, existe sim um processo. Existe sim uma programação, né?
Então, por isso que nós temos que ter bom senso, viver a vida com tranquilidade, com ali, né, praticando ali a caridade, seguindo principalmente os ensinamentos de Jesus. Eu disse aqui, o Evangelho é o nosso norte, é a nossa bússola. Não tem como errar se você seguir o que está ali, não tem jeito de errar, mas a gente não segue. Esse é o problema. E aí cometemos erros, e aí tem que voltar. E vamos voltar a reencarnar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, até que a gente possa ir melhorando em todos aqueles as nossas falhas. Então, meus queridos, podemos antecipar a nossa morte do corpo físico? Sim. Por exemplo, o suicídio. Ah, não, é porque estava programado que ele ia se suicidar. Não existe programação de suicídio, gente. Isso é o livre-arbítrio dele, né? Vai pagar um preço caro. Né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo para falar sobre esses assuntos aí que são terríveis, né? Inclusive tem uma palestra minha também lá depois aí sobre a questão do suicídio. Suicídio e suas consequências. Assistam lá. E aí vocês vão ver como que é terrível, as consequências terríveis que é cometer esse ato insano contra a própria vida. Então, às vezes a gente antecipa a nossa morte do corpo físico. Mas esse não é o caminho, com certeza. Bom, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Eu quero aqui agradecer aqui a presença de todos vocês. Também um abraço aos nossos queridos amigos internautas. Ao nosso querido Marcos Pessoa. Muito obrigado que vai fazer a palestra para nós aqui agora. Um grande abraço a todos. Muita paz, Marcos.